Desde sempre, as pessoas fascinam-me. Se há uma coisa de que gosto é conversar com pessoas. E através da conversa, descobrir quem são, como vivem, virá-las do avesso. O Mercarte deu uma possibilidade de conhecer ainda mais pessoas. Pessoas extraordinárias também pelo seu lado menos visível. Os artistas que fazem o Mercarte e muitos outros artistas desta existência. The Art of é o lado A e, sobretudo, o lado B dos seres humanos que tenho o privilégio de encontrar na minha vida. Eu sou a Alexandra Quadros. Nasceu em França. Entre outros, fotografou casamentos, trabalhou como fotógrafo na Fremantle e na Global Imagens e como fotojornalista no Diário de Notícias. Hoje em dia, é fotógrafo e videógrafo em causa própria, de seu nome Lamousse. Contudo, quando eu o conheci num roadshow, o que me despertou a curiosidade não foi a câmara que trazia ao pescoço, mas antes os olhos curiosos e o sorriso aberto que facilmente nos distraem da sua maturidade e poder de observação em vulgares. Os seus trabalhos são francos, realistas, podendo chegar a ser crus, de tão verdadeiros e fiéis ao sujeito. Todos nós queremos contar histórias hoje, mas poucos estão disponíveis a ouvir. Chama-se Lionel, com I, Balteiro. E a câmara que leva no coração não mente. Olá, Lionel. Olá. Olha, tu escreves assim algures nas redes sociais. Dizes assim, abrir aspas. Medo. Escreveste. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não me esqueço de que a minha vida é a maior empresa do mundo. Troca lá isto por miúdos. Agora apanhei-te. Pois, e bem apanhado. É a maior empresa do mundo. Conclusão, acho que levo a vida bastante a sério, mas não no sentido sério de intransigente, mas sério. Conclusão, comprometo-me com as coisas e as coisas têm que me fazer sentido. Uhum. Olha, tu já cá vamos voltar. Tu estás assim um bocadinho inquieto. Mas pronto, isto é o que dá esta gente que está habituada a estar do lado de lá da câmara, não é? Tu tens uma vida interessante, porque tu nasceste em Gonesse, em França, mas és de Viseu. E uma das coisas que eu te queria perguntar é, este princípio de vida, claro que foi uma grande viagem, não é? Porque viver em França, depois voltar para Viseu, depois já lá iremos a vinda para Lisboa. Como é que tu achas que esta infância construiu ou desconstruiu a forma como tu vives e como tu encaras a vida, esta empreitada, esta empresa? A França surge pelo facto dos meus pais terem migrado para lá à procura de uma vida melhor, que é um bocado transversal a muitos outros pais. Claro. E logo aí dá-nos uma sensação muito de sobrevivência sobre as coisas. E é muito intenso. A ideia de passar um ano inteiro para voltar à terra natal é uma ideia muito intensa, que em família isto se sentia... Se vive, não é? Era sofro, às vezes. E por isso eu acho que essa dimensão também me deu... faz hoje o que eu sou no sentido da determinação e de não baixar os braços e de dar a volta à questão Da persistência. da persistência. Porque é uma coisa que se notava em família. Não é como hoje, que hoje é cool emigrar e vai-se à procura de experiências e coisas do género. Na altura não. E também um bocadinho pelo lado do norte, que é um lado um bocado sofredor em relação à vida. Conclusão, faz muito parte de mim e foi para mim uma construção, faz parte da minha construção, a passagem por França, por uma outra realidade. E depois voltar para cá com mais ou menos 8, 9 anos e ter que me reajustar a um país que era muito bonito de verão e que era tudo muito feliz e muito sol, mas depois cá tem ali toda uma carga. Pois era férias, quando Era tu vinhas férias. era férias, não é? E Era tudo... joyful. Exatamente. E era tudo welcome, não é? Sim. Mas depois viver cá era outra coisa. Foi duro. Nessas viagens de verão e lá e durante o tempo lá e até depois de voltar, eu imagino para ti, que és uma pessoa muito visual e que o teu trabalho é visual,
Achas que foi daí que veio este gosto por capturar imagens? Porque tu vias tanta coisa... Não sei se foi daí. Perguntei-me se viria daí. Eu acho que não vem daí. Eu sempre gostei de artes e estudei artes. E na família, eu e a minha irmã sempre estudamos artes. Sempre fomos um bocado ovelhas negras naquele sentido do poder ser engenheiro ou advogado, uma coisa assim. Nada disso. Nada disso. Era os meus pais a pensarem, vou ter que sustentá-la até o resto da vida. E a fotografia surge pela minha... Eu adoro tecnologia e é uma coisa que sempre me despertou desde pequeno. E liga à arte, conclusão. Eu percebi que havia uma arte que podia se ligar à tecnologia e à fotografia. Okay. A fotografia vive de tecnologia também para ela ser. E depois havia uma coisa que a mim me fascinou quando eu descobri a fotografia, muito culpa da minha irmã, porque ela na altura estudava já na universidade e tinha fotografia e eu comecei a pegar na máquina dela e a fazer umas coisas e percebi que era uma arte inesgotável para mim, consegui que à partida havia um grande espaço de progresso a nível de tecnologia, mas que depois também não era muito óbvio. Não era a coisa de pintar um quadro mais realista, mais abstrato, a óleo, com técnicas muito definidas, que hoje, se calhar, a arte até nos ensina que a arte pode ser outras técnicas completamente diferentes do que aquilo que se calhar nos anos 90 pensávamos. Mas a fotografia surge por aí. Foi quase o abrir uma porta de isto pode ser muita coisa. Porque o que é que tu tinhas pensado inicialmente fazer? Ou o que é que querias ser quando fosses grande? Eu acho que tinha sempre a ver com a arte, mas não sei muito bem se seria escultura ou pintura ou uma coisa qualquer. Mas a arte definitivamente, sem dúvidas. E a tua primeira experiência foram os casamentos, certo? Ou seja, em termos profissionais foram os casamentos. Sim, porque ainda por cima no Norte a forma de poder viver, respirar fotografia de uma forma com mais responsabilidade que não fosse um hobby, eram os casamentos. E na altura era uma ideia completamente vergonhosa, não é? Hoje em dia é super cool ser fotógrafo de casamento. E hoje em dia a mim não me apraz ser, não quer dizer que não possa fazer, mas não é uma coisa que eu escolha fazer. E na altura foi uma grande escola, porque primeiro eu tinha a responsabilidade, na altura a rolo, significa que estamos no dia mais importante de duas pessoas em que nada pode falhar. E eu na altura, eu lembro a primeira vez que eu fotografei, se não foi um casamento, foi um batizado, tinha 17 anos. Ai, meu Deus, pois. E de repente é uma pressão enorme que é... Tem que haver fotos. E tem que ser bonitas, não é? E tem que ser bonitas. E nem sempre há noivas bonitas, nem crianças bonitas. É verdade. E depois a questão era a ansiedade que era. Tu fotografavas não sei quantos rolos e ias fazer as provas à hora de almoço, naquele intervalo. E era a expectativa do mas vai ser alguma coisa daqui ou não. E era uma coisa assustadora. Claro. E ao mesmo tempo deu-me também... Ajudou-me imenso, deu-me uma maturidade brutal a nível fotográfico e, acima de tudo, a lidar com pessoas. Porque eu acho que isto dito toda a gente vai entender, mas o fotógrafo é, para mim, a pessoa mais importante no casamento de duas pessoas. É a única pessoa que acompanha desde o início, seja de manhã ou à tarde. Agora é muito cool ser à tarde, na altura era de manhã, às 8 da manhã, exatamente. Em que de repente o noivo pode acordar mal disposto. Ou... Com olheiras, ter bebido demasiado na noite anterior. Noivos que não sabiam fazer nós de gravatas, e eu aprendi a fazer nós de gravatas para... para ajudar. Sim, naquela ideia do fixer, que é, não há problema nenhum, hoje vai ser o dia mais espetacular da tua vida. Amanhã não sei, mas hoje, aquilo que depende de mim, bora lá. Quanto tempo é que foste, durante quanto tempo é que foste fotógrafo de casamentos? Eu sou um bocado mal com datas e com espaços temporais, mas, portanto, eu a primeira vez que fotografei tinha 17, portanto, e eu a última vez deveria ter 21. Ok, então uns 4 anitos ainda Sim, foi... eu lembro-me de estar aqui em Lisboa a estagiar no Diário Notícias e ao fim de semana para cima fotografar casamentos. Ainda fotografavas casamentos? E toda a gente gozava comigo e dizia, vai lá fotografar os casamentos. É engraçado que hoje a maior parte dessas pessoas fotografam casamentos, algumas por necessidade. Pois. E tu disseste há bocadinho que aquilo que o fotografar casamentos te deu foi lidar muito com saber lidar com as pessoas, que eu acho que é uma característica tua muito, muito marcada.
Eu acho que é muito comum as pessoas acharem que forçosamente um fotógrafo sabe lidar com as pessoas. Eu já lidei com muitos que não sabem, não têm a menor capacidade, a menor facilidade para o fazer. Tu achas que a fotografia é falsa, regra geral? Porque tu és muito realista. É uma coisa que eu acho na forma como tu o fazes, ou como eu a leio, tu és muito realista. Tu não tens pejo nenhum, se calhar isso também vem dos casamentos, não é? Lá está, porque havia... Provavelmente apanhaste noivas mais gordinhas, menos gordinhas, mais bonitas, mais feias, mais, não interessa, e noivos, mas tu és muito realista. Tu achas que a fotografia em geral é falsa? Eu não acho que a fotografia em geral seja fácil, até porque a fotografia, na sua definição... Não é fácil, falsa. Falsa. Porque na sua definição é um retrato da realidade. A fotografia dá-nos a capacidade de isolar o momento e o espaço naquele enquadramento numa fração... É um clichê, mas é verdade. Sim. Portanto, a foto, quando é tirada, no minuto a seguir, ela já é um passado. Ela deixou de ser um presente, não é? E por isso eu não acho que seja falsa. Agora, é possível falsear em fotografia. Pois. Claro. Aliás, é engraçado que há pouco tempo eu vi uma coisa curiosíssima, que é a capa da Time, com Guterres, com a água até ao joelho. É discutível se aquilo foi montagem ou não. Eu quero acreditar que foi um grande ato de coragem do Guterres. Sim, também eu. Eu tive exatamente a mesma sensação quando vi. Pensei, será que este senhor se meteu mesmo... Sim. Até porque eu acho que é preciso esses atos de coragem, de pegar o touro pelos cornos, né? E mais ainda com a função que ele tem, não é? Sim. E é engraçado que uma amiga minha no Instagram publicou a capa, mas por limitação do Instagram, que ela podia ter resolvido isso, mas que não o fez, se calhar não pensou muito bem sobre o assunto. O enquadramento corta os joelhos do senhor. Conclusão, nós não percebemos que ele está na água. E a mensagem é completamente distinta. Exatamente. É um senhor a olhar para trás mal disposto. Basicamente, sim. Basicamente. Exatamente. Estou a imaginar e é o que me vem à cabeça. E por isso é que eu digo que a realidade pode ser falseada aí. É o que é que tu escolhes daquela situação. E aí pode ser uma realidade falsa. Claro, não é? Claro. E eu dava, antes deste exemplo, que é um exemplo espetacular, eu dava um exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que pode estar a salvar um ganso de uma situação qualquer, mas só apanhares a mão a apertar o pescoço do ganso, ela está a esganar o ganso e não está a salvá-lo. Exatamente. Por isso pode ser usada para um contexto falso. Sim. Agora, tu sais de Viseu, vens para Lisboa, não é? E passas por uma série passas pela Fremantle, passas pela Global Imagens. E depois, ou durante, não sei bem, entras no fotojornalismo. Deu-te gozo o fotojornalismo? Deu. E eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. E todos os sítios onde eu passei são parte de mim hoje. E ainda bem. Com mais sofrimento ou menos sofrimento. Claro. Mas há que encaixar as coisas nas suas caixinhas e está tudo bem. E da mesma forma que os casamentos ajudaram-me a lidar com pessoas e a desenvolver um bocadinho mais de explicar às pessoas o que é que eu queria, de tentar entender as pessoas, eu era bastante tímido e eu acho que esta naturalidade em falar começa nos casamentos. E depois, quando eu começo a estudar, e vem dentro daquela ideia do fotojornalismo, aquela cena romântica que tu vais mudar o mundo e queres ir para as guerras e não sei o quê. Repórter de guerra. Sim. E quando tu chegas ao mercado de um jornal diário, tu percebes que não é nada daquilo. Claro. Mas mesmo assim tu pensas, não, eu vou contribuir para a notícia. Para a notícia e para fazer história. Sim. Para levantar questões quando são precisas. E depois tu percebes que aquilo há ali tudo não é bem assim. Sim. Mas o fotojornalismo ajudou-me imenso, por exemplo, a arranjar soluções rápidas, a ser fixer. Que é aquela ideia do... Ainda mais fixer. Que é aquela ideia do... Se calhar, na altura, eu fazia 3 ou 4 serviços por dia. Significava que eu, de manhã, tanto podia estar a fotografar o Presidente da República, como à tarde estar num incêndio, como à noite estar... na Feira dos Vinhos. Uma coisa do género. Claro. E ter a capacidade de orientar o teu olhar e a tua ideia do que é que vais fazer dali e seres muito imediato, porque não tens grande tempo,
é uma coisa que eu levo para a vida. E por isso também, por exemplo, hoje em dia, ou há uns anos para cá, quando eu começo a fazer produção, esta ideia de arranjar soluções rápido vem um bocadinho do fotojornalismo, porque é imediato. Não há cá muito tempo a pensar. Pois. Mas isso é muito interessante, porque nos casamentos tu eras o fixer, mas o fixer no sentido da situação perfeita, não é? Sim. De fazer a situação. Sim. Aqui não. Aqui és o fixer no sentido de apanhar exatamente o que está a acontecer, não é? Isso dá uma elasticidade do caraças, não é? Dá. Agora, eu queria te perguntar, o que é que tu mais gostas de fotografar? Eu percebi uma coisa, que é, eu não gosto de fotografar a natureza. Não gosto. Não podes falar? Tu não podes falar? Estou lá, patinho. Se calhar é por aí. Não gosto de fotografar a natureza. Para mim é uma coisa muito... um bocado depressiva. Depressiva, ok. No sentido, eu gosto de natureza, mas aquela ideia de fazer o postalzinho da natureza não é uma coisa que me seduza muito. É que eu acho que tu gostas mesmo de pessoas. Eu gosto de pessoas. Pois. Embora eu tenha noção que não sou a melhor pessoa a fotografar pessoas. Está bem, mas isso é muito relativo, não é? Sim, mas isto leva a uma outra questão, que é... mas calhar tu ias perguntar. Mas outra questão que é... Eu acho que existe, nesta área, uma grande necessidade de nos pormos num ranking. E isto é uma coisa que me irrita profundamente. E é uma coisa que eu era refém disso durante muitos anos, porque na escola ensinam-te tu tens que ser o melhor, porque toda a gente tem a ideia de ser melhor. E a verdade é que nem todos nascemos para ser Ronaldos. E não há problema nenhum. Ora, aqui está uma grande frase. Nem todos nascemos para ser Ronaldos. É verdade. Sem dúvida. E quando tu percebes que, ok, não nasci para ser Ronaldo, eu até posso ser um Ronaldo, no sentido de treinar e pesquisar muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que perco toda uma outra curiosidade com a minha fixação, com uma possível fixação de ser Ronaldo. E por isso é que eu acho que no meu percurso eu sempre tive muita curiosidade e nunca disse não a um desafio. E por isso é que hoje me movimento nas mais diversas áreas e sou muito feliz com isso. Eu acho que as pessoas, não sei vê lá o que é que tu achas disto, eu acho que as pessoas, quando têm essa ansiedade em ser o Ronaldo, esquecem-se de uma coisa muito, muito simples, que é o ser o Ronaldo, o que é porque ele se focou, não se desviou de um caminho que ele queria para si. E nesse sentido todos podemos ser Ronaldos, não é? Sim. Se tu te focares exatamente no que queres fazer, não é? Agora, o fim não é seres o melhor do mundo, é fazeres bem o que fazes, acho eu que é por aí. Mas usando essa analogia do caminho, eu quero espreitar outros caminhos. Conclusão, ficar limitado a seguir só um caminho e a ser muito bom, para mim, se calhar ia ser chato. Quero já, pronto, agora sou muito bom e agora tenho que manter. Mas se calhar há tantas outras coisas que eu quero experimentar. E por isso eu acho que ao longo do meu percurso, e já fiz muita coisa nas mais diversas áreas, e tenho a noção que tenho a capacidade de fazer coisas bem em muitas áreas, mas tenho a noção também que eu nunca irei ser o melhor na área, e percebi que não quero, porque eu quero espreitar esses outros caminhos. O vídeo vem daí também? O vídeo vem daí. Pois. Eu comecei a editar muito cedo, e a mexer com vídeo, e foi giro porque das primeiras experiências que eu tive assim mais fortes foi através de um realizador que na altura queria gravar com DSLRs e em Portugal um amigo de um amigo disse que eu tinha, e um dos videoclipes de Amália hoje foi gravado com a minha câmara e na altura foi assim o primeiro contacto do isto é muito giro, a imagem em movimento, ainda por cima permitir-te fazer uma coisa muito estética, muito fotográfica. E lá está, mais uma vez, há experimentar, não é? Há aqui uma criança dentro de ti que diz, isto é muito giro, quero experimentar isto. Pois. E é engraçado que toda a gente à minha volta, lá está, se calhar muito nesta onda do não desviar do caminho e tentar ser um Ronaldo. Muitos diziam, não sei o quê, mas eu sou fotógrafo, jamais vou fazer vídeos, jamais não sei o quê. E eu sempre vi isto como uma coisa mais boa. Uma porta, não é? E é engraçado, porque isto leva-me... Eu apercebi-me ao longo deste percurso que eu sempre tive um bocadinho atualizado face ao mercado e às mudanças do mercado, muito à volta da minha curiosidade. Mas eu acho que isso também tem a ver com aquilo que tu explicaste logo no início da conversa, que é, tu entras para a fotografia porque juntavas duas coisas que tu gostavas, que era tecnologia e imagens, não é? E continuas a estar aí. Sim. Porque tens o vídeo, não é? Agora tu hoje em dia és fotógrafo e videógrafo.
E sabe Deus para onde é que vais andar. E tu não tens pejo nenhum, que eu acho que é uma coisa que se calhar os fotógrafos mais clássicos ainda têm também, em assumir que adoras fazer conteúdos para a web. Sim. Não é? Adoro. Pois. Adoro, porque ainda por cima isto junta uma outra dimensão. Quando eu fui fotojornalista, quando eu estava agora a pensar, quando fui fotojornalista, sim, na verdade eu hoje não me considero propriamente... Aliás, eu sempre tive muita dificuldade em encaixar termos chatos. É? Porque lá está, porque eu acho que consigo ser tanta coisa e eu nunca percebi qual é o momento em que tu podes efetivamente encaixar qualquer rótulo, nem que seja socialmente explicares o que é que tu fazes. Que muitas vezes eu acho que é importante para algumas pessoas. Não sei. Mas eu acho que hoje em dia está em desuso já. Mas eu sempre tive essa dificuldade. E o fotojornalismo tem um lado também da tua responsabilidade enquanto história. O que é que tu queres contar? E por isso é que eu hoje junto esta dimensão. Junto a dimensão artística, a dimensão técnica e a dimensão de comunicação. E por isso é que eu acho que é uma simbiose muito feliz e para quem trabalha, ou meus clientes que vão-me cruzando, porque conseguem usufruir destas 3 dimensões, que é o pôr-me no lugar deles, o que é que eles querem comunicar e ao mesmo tempo arranjar uma estratégia artística e técnica para torná-la possível. Sim. Aliás, eu acho que o teu lado, eu acho que exatamente, eu quando vejo os teus trabalhos, eu vejo sempre o jornalista na crueza, na realidade das imagens. Eu não te vejo, eu não sei o que é que tu depois lá fazes com os botões e aquelas cenas, mas eu vejo sempre os teus trabalhos uma coisa quase crua, quase ele filmou assim, com esta intenção e é assim que vai. Mas tu és um ganda chato, e ouçam isto, porque ele é um ganda chato, na cena das histórias, porque tu de facto, e eu acho que isso também vem do jornalismo e vem dos casamentos também, porque tu queres sempre contar uma história. Sim. Há sempre uma história. Não tinha pensado nisso, mas sim. Aliás, mesmo trabalhos que eu tenho que eu fiz de publicidade para web, coisas assim mais grandinhas, a nível de budget e de responsabilidade, sempre teve histórias envolvidas. Há sempre história, conclusão. Uma onda de publicidade, com um lado de ficção, mas também com um lado muito, muito genuíno. Isso para mim é super importante. Mesmo em determinados projetos, onde se calhar queremos ter um pack shot todo muito bonitinho para vender aquele produto. Eu tento sempre, eu noto que eu tento sempre ir buscar um lado muito real, que é aquela ideia, é quase aquela cena da fruta feia daquele projeto. É aquela cena de, mas por que não deixar aqui um rabinho, se calhar até mais feio, mas que é real. Pois, não é? Pois. Eu acho que é por aí. Ganha mais vida, não é? Sim. Agora diz-me uma coisa, quem é que tu gostarias de fotografar ou de filmar, que ainda não tenhas fotografado? Eu não tenho essas coisas. Não tens? Não. Não tens assim tipo, adorava fotografar não, porque o Dalai Lama, sei lá. Não, para mim tudo está em aberto e tem a ver com o que faz sentido ou não. No sentido de, eu quando comecei no fotojornalismo, não posso negar que era, de repente, eu perceber um miúdo que vem de Viseu e que vem para Lisboa e de repente que fotografa, sei lá, o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro ou um artista qualquer e de estar em contacto direto com ele, é uma coisa que de repente te seduz e que Sim, toca-te. É importante. Sim, é importante. Pois. Mas depois chega um ponto que torna-se banal, não é? E eu aprendi que nós somos todos muito iguais. Conclusão, eu acho que a maior parte das pessoas acorda de manhã e vou à casa de banho. Claro. Pronto. E tem ramelas e aquelas coisas. Certo, por isso, aquela ideia do... Eu acho que nisso sempre fui um bocado ovelha negra. Eu nunca idolatrei ninguém. Não, está bem, mas eu não digo se queres chegar aí, mas há pessoas muito interessantes. Eu vou dar um exemplo. Eu adoraria, quem me dera que ela me tivesse a ouvir, eu adoraria entrevistar a Patti Smith, porque é uma mulher que eu respeito profundamente, que adoro o que ela escreve, adoro a música que ela compõe e compôs. Mas não é uma questão de idolatrar. Tem a ver com pessoas, e como tu gostas tanto de pessoas... como eu também gosto muito, não é? Pessoas que são muito interessantes, não é? Não era no sentido do idolatrar. Não sei, mas muitas vezes isto pode estar ligado, que é que lá está, tu admirares uma pessoa, se calhar não é o idolatrar exagero, mas tu admirares uma pessoa e gostavas de ter um contacto. Não tenho isso. Não.
Lamento. Acho fantástico. Não tens nada que lamentar. Deixa de estar por aí. Voltamos já com The Art of Lionel Balteiro. Há algum legado de imagens que tu gostasses de deixar neste mundo das imagens? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso porque, mais uma vez, se eu não me considero um Ronaldo e não quero ser um Ronaldo, eu acho que sou muito realista em relação àquilo que eu faço e acho que experimento muita coisa. E eu acho que hoje é difícil alguém deixar um legado no mercado. No sentido de há tanta coisa, tanta influência, tens tanto acesso a tanta coisa, que aquilo que tu fazes hoje e que de repente tiveste todos os elementos para fazer aquilo e aquilo resultou muito bem. Do outro lado do mundo houve um caramelo qualquer que fez a mesma coisa, sabes? Então, mas deixa-me pôr isto Claro. de uma forma diferente. Um dia destes vais ser pai, ok? E tu, o que é que tu gostavas de dizer ao puto ou à miúda? Não posso dizer o feminino do que eu acabei de dizer. O que é que tu gostavas de dizer se tu tivesses que dizer ao teu filho ou à tua filha porque é que tu empreendeste nesta vida de capturar imagens? O que é que tu dirias? Não sei. Isto é difícil, hein? Deixar este homem embatucado é difícil. Não sei. Não sei mesmo. Não sabes mesmo. Não, eu não te sei explicar. Não sei Porquê é que sequer tu fotografas? Porquê que eu fotografo? Porquê é que não fazes outra coisa qualquer? Porque eu adoro fotografar. Porquê? Porque é uma coisa que me põe quase no meu ninho, é o meu lugar. Mas porquê que é o teu lugar? É uma coisa que se sente, não sei se é fácil de explicar. É uma coisa que se sente. É uma coisa muito visceral, tua, sabes? Vem de dentro. Não consigo explicar. Mas tem a ver com as histórias ou tem a ver com os seres humanos? Tem a ver... Não, tem muito a ver com as histórias. O ser humano está ligado à história, não é? Também. Mas tem a ver muito com as histórias. Mas sim, mas sabes que eu acho que estou numa fase de reencontrar-me a nível fotograficamente. E porquê? Porque eu fui fotojornalista durante muito tempo. Hoje em dia fotografo muito mais produto e faço alguns retratos e uma coisa do género. E eu acho que eu preciso de me reapaixonar pela fotografia. Que é uma coisa que acontece, por mais que muita gente não queira ver. E acontece, que é... Eu digo sempre, um amador, quando eu digo um amador, há que saber diferenciar também que hoje em dia um fotógrafo profissional é aquele que supostamente faz de profissão fotografia. Não quer dizer que seja melhor ou pior. Mas que no fundo os seus rendimentos estão ligados à fotografia. E sempre que eu vejo um amador, ou que eu me cruzo um amador que não tem esse lado profissional, eu digo-lhe sempre, não queiras ser profissional. Se tu tens esta adoração para a fotografia, mantém-te neste hobby com muita curiosidade e com algum investimento. E é uma coisa muito joyful quando assim é. E quando, a nível profissional, tu abres muitas feridas. Muitas coisas que tu fazes da maneira que tu não gostarias de ter feito, por condicionantes de clientes, de situações, tentas arranjar o melhor compromisso. E eu acho que, ao longo destes anos, eu fiz coisas boas, mas fiz coisas que não me deram muito prazer. E que, de alguma maneira, eu fiquei assim com uma certa mágoa em relação à fotografia. E por isso eu acho que estou numa fase de redescoberta e de ficar em paz com isto. Conclusão, não é uma área que me deixe de fazer sentido, muito pelo contrário. Mas eu acho que estou num momento de distanciamento para olhar de fora o que é que eu efetivamente quero fazer. Ok, ou seja, quase como dizendo que não voltarás a fazer coisas que não te deem verdadeiro gozo. Sim, eu acho que, e a nível de vídeo, quando eu comecei a fazer vídeo, eu tinha para mim muito presente que era, isto é uma área acessória, por isso eu só vou fazer aquilo que eu quero.
E depois é difícil, como é óbvio, não é? Claro. E de repente tens clientes e tens situações e coisas do género. Mas eu acho que tu chegas a um momento do teu percurso em que tu tens que ser muito honesto contigo e tu perceberes o que é que queres ou não fazer, o que é que deves ou não fazer. E até tu perceberes se tu és efetivamente um fornecedor para um determinado cliente ou se esse cliente é o teu cliente. Exatamente. E há que ter essa frieza de perceber isso. E eu acho que isso faz com que tu libertes a tua mochila para alguma forma tu dar espaço a que outras pessoas venham para a mochila. Sem dúvida. Quando tu percebes que tu estás numa rota de colisão com um cliente e percebes que aquele cliente não é para ti, tu não és para aquele cliente e tira-lo fora da mochila, tu estás a ganhar espaço para meteres lá um outro cliente, até porque a nossa mochila é limitada. Não tem assim tantas bolsas quanto isso. E fica muito pesada com esses clientes chatos. Olha, agora deixa-me perguntar-te uma coisa que vem na sequência disto, que é horrível, é uma pergunta horrível, mas imagina que tu tinhas um ano de vida, que te diziam assim, tu tens um ano de vida, tu metias-te num avião e ias fotografar o quê? E fotografar o quê? E eu acho que é um bocado contraditório aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que iria fotografar uma questão qualquer social de forma a dar-lhe voz, por mais que não servisse de nada, porque só tinha... mas era um ano de vida meu. Ok. Eu acho que era por aí. Ou seja, para deixares uma memória. Sim, e de contribuir com qualquer coisa, sabes? Antes que me vá embora, contribuo. Naquela nem que seja a última coisa que eu faça, mas olha, que sirva alguma coisa. Fazer o bem, não é? Mas isso é lindo. Agora sim, o que é que te atraiu no Mercarte? Fora a nossa simpatia, evidentemente. Esta parte cortamos, mas vá. O que é que te atraiu no Mercarte? Eu não consigo dissociar o Mercarte da pessoa que tu és. Porque para mim o Mercarte é a Alexandra também. Por isso é impossível de dissociar. E eu acho bonito isso. Até porque eu revejo-me nisso. Aquela ideia do... Tu podes ter um projeto espetacular, tu podes ser um excelente profissional, mas para mim existe uma dimensão humana que tem que estar ligada, senão aquilo para mim soa um bocado a falso. E tu tens isso. Pronto, mas agora não estamos a falar de mim. Eu sei. O que é que tu gostavas de acrescentar ao Mercarte? Já acrescentaste coisas, mas o que é que tu gostavas de acrescentar? Mas deixa-me responder-te o que é que eu acho que era do Mercarte. Estão a ver, ele não deixa. Eu acho o Mercarte um projeto espetacular na ideia. A ideia da democratização da arte é uma ideia para mim muito forte. E sabendo, quer dizer, acho que é de senso comum que a arte é super importante na vida das pessoas. E de repente perceber que tu tens um projeto que é o Mercarte, que tem essa missão, não é, de democratização da arte, e ao mesmo tempo ter um lado tão honesto na tua energia e na energia das pessoas que orbitam à volta do Mercarte, para mim é inspirador. E por isso, quando nós nos conhecemos e quando tu me explicas a ideia do Mercarte, de repente, nesta simbiose, é do género, mas isto é uma coisa, eu não quero perder isto de vista, eu quero inspirar-me. Isso é lindo, obrigada. Agora fiquei eu aqui embatucada. O que é que tu gostavas de acrescentar ao Mercarte? Agora vou voltar a repetir a pergunta. Acrescentar. Já acrescentaste muita coisa. Já acrescentaste uma dimensão realista que é muito engraçada, porque retiraste um lado que seria fácil compor, não é? Seria muito fácil compor. Mas o que é que tu gostavas de acrescentar? Se é que gostavas de acrescentar alguma coisa. Eu acho que o acrescentar é esta oportunidade que tu me dás também, ao exemplo das histórias visuais, não é? Eu vejo-me nisso, como um parceiro, um companheiro de caminhar lado a lado nesta ideia de demonstrar a dimensão humana e artística que o Mercarte. Eu jamais diria dizer, eu gostava de ser um artista Mercarte. Eu não acho que tenha sequer o perfil para isso. E mais, eu acho que é preciso também pessoas que não sejam artistas para ver arte. É um bocado aquela ideia sem dúvida. Todos nós queremos contar histórias hoje, mas poucos estão disponíveis a ouvir.
É verdade, isso é uma enorme verdade. E há que ter essa dimensão de eu quero ser o espectador, sabes? E eu, em relação ao mercado, lá está, eu acho que não é o que eu gostava de contribuir. Eu acho que já estou a contribuir nessa oportunidade que tu me deste e que dás, de, perante a minha visão, de poder explicar visualmente Contar as histórias. Contar as histórias que estão por trás dos artistas. Isto está ótimo. Olha, vou acabar com uma pergunta que é assim. Já está a acabar. Como é que... Isso é fantástico. Olha, esta vamos deixar. Como é que um fotógrafo tem uma empresa chamada Lamousse? Pois. Eu esta tinha que perguntar. Claro. Lamousse, tens que contar esta história agora. Lamousse. A minha empresa é uma empresa, mais uma vez, com uma dimensão muito humana. E eu, quando tive que escolher um nome, estava muito naquela do ou vou para um nome direto, business, puro, ou então vou buscar uma coisa muito emocional. E eu adoro mousse. Adoro mousse. É uma coisa que está no meu imaginário de criança, que o meu avô me permitia, contra a ideia dos meus pais, mas me permitia a comer mousses nos restaurantes, e havia ali um bocado um jogo quase chantagista do eu só como uma refeição se tiver aqui não sei quantas mousses. E depois a mousse fazia-me todo sentido porque é uma coisa que eu realmente adoro. E eu acho que o emocional está muito ligado ao estômago também. E depois o facto do Lamousse dar-lhe o toque francês da minha raiz francesa. Para além de o facto de eu achar que a mousse é uma receita completamente simples, mas nem todas as mousses são boas. E é preciso teres um apreciador de mousse, ou quem gosta muito de mousse, para saber se uma mousse é boa ou não. Conclusão, cozendo isto tudo, eu tenho uma marca emocional com um lado de memória meu de nascimento, com uma receita muito simples, mas que nem sempre é boa. Significa que eu acho que espelho o DNA do... Se quisermos extrapolar isto, aquela ideia do eu acho que todos nós somos especiais à nossa maneira. Eu acho que só algumas pessoas, no contexto profissional, é que poderão saborear a minha mousse, e se calhar essas são as minhas pessoas. Olha, tu já chegaste a levar mousses para uma reunião, que eu verdade. sei. E como é que reagiram? É uma surpresa, porque... mas eu acho que é uma surpresa pelo disruptivo que é. Conclusão. Eu acho que estamos todos muito armados ao pingarelho, que é uma expressão que se usa muito no Norte, que é, somos todos uns wannabes de qualquer coisa e temos que ir para as reuniões a vender que sou maior e que faço tudo o que tu queres. Mas, de repente, acho que se perde ali uma certa honestidade. E eu, quando levo mousse, eu acho que é puxar a pessoa do outro lado à terra. E é um mimo e é aquilo que eu sou. É se calhar de desfrutar de um momento que temos ali numa reunião e tornar a coisa humana, sabes? Não estás a falar só de números e de projetos e de estratégias e não sei o quê. Estás ali num momento... A comida é um... É um descontrator enorme, é um quebra-gelo enorme. Até porque eu imagino toda a gente de repente a ter que pegar numa colher e enfiar uma colherada de chocolate na boca, ficas com os dentes castanhos. Sim. Portanto, É não quase há um forma. lado íntimo, parece que estás ali a entrar na intimidade da pessoa. Para além do facto, não te vou negar, que existe também um lado de história. Eu sei que aquele momento vai ficar marcado, ou parte do princípio que fica marcado pelo inusitado, pela mousse em si também, que é muito boa. Mas, e depois é óbvio que a mousse irá ficar lá no departamento, se calhar não come e dá a outra pessoa. E a marca e o emocional fica lá. E é aquilo que eu gosto ou que eu gostava que os meus clientes se ligassem a mim, no sentido de perceber que eu não sou apenas um gajo a fazer delivery. Eu sou um gajo que estou envolvido no projeto e que, em conjunto, quero fazer uma boa mousse. Muito bem. Só tenho uma última pergunta. Qual é a fotografia da tua vida? So far, claro. Como até assim? agora. Qual é a fotografia da tua vida? Curiosamente, a fotografia da minha vida eu vi este fim de semana. Foi uma foto que eu tirei à minha avó, que faleceu. E foi uma foto que reflete... Eu acho que nunca tirei um retrato tão genuíno como aquele.
E foi uma foto completamente... Não foi nada pensado, num almoço de família. E estava uma luz muito bonita. Pediu um primo meu para pegar numa tampa de um tupperware para fazer de refletor. Acredito. Para iluminar a minha avó. E eu acho que foi a foto mais bonita que eu tirei até hoje. E por surpresa minha avó faleceu há pouco tempo, por surpresa minha, toda a família decidiu em uníssono de ser a foto que a representa na lápide dela. E eu fiquei tipo, porque jamais iria-me surgir isto, sabes? Claro. Ainda por cima é super artística, não é uma foto, não é um retrato convencional, com um corte pela testa e pelo queixo. E eu, na altura, pensei assim, ok, a família te gosta daquela coisa certinha, não? Tu vês o cabelo todo Claro, e não sei o quê. E de repente, para mim, foi uma grande surpresa e foi... Tem uma intenção incrível o facto de a terem escolhido e para mim acho que foi a melhor foto que eu fiz até hoje. O Lionel Balteiro é o fotógrafo e videógrafo oficial do Mercarte desde 2018 e só não estará para ficar se ele não quiser. O Mercarte é um projeto que pretende democratizar a arte, juntando artistas de diferentes áreas e oferecendo a possibilidade de comprar originais e fan art prints. Vem conhecer-nos em www.mercarte.pt. The Art of Lionel Balteiro é uma produção Mercarte. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Display Sound Lab em Lisboa.